Tá escura a tela. Eu vou encerrar. Esperar a pessoa entrar. Boa tarde. Quem que tá entrando aqui? Tem que pôr óculos, né? Novara. Boa tarde, Vanessa. Tudo bom? Gaba já tá entrando. Só aguardar, já chamei ela. Olá, Rose, boa tarde. Boa tarde, Gaba. Tudo bom? Tudo jóia, tudo bem, né? Estamos aí novamente. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Pra você tá beleza? Tá Tá. ótimo. Então tá ótimo. Bom, primeiramente, muita gratidão por aceitar meu convite, tá? Tava Ah, muito, que muito isso, é um prazer. super tema, né? Bom, vamos lá, né? Para quem ainda não sabe o que a gente está fazendo essa semana, a gente está numa semana de quarentena das mulheres. A nossa intenção Aham. essa semana, o que é a gente abordar temas do que as pessoas estão passando no seu dia a dia. Particularmente, a gente está abordando aqui as mulheres, mas ele não vai abranger todo mundo, né? E ontem a gente falou sobre questão de muitas pessoas me chamavam esse tempo todo, né? Que eu não estou atendendo para falar sobre quedas de cabelo. Então tem muitas pessoas passando um emocional diferente, né? E na verdade Verdade. isso é muito ligado com o emocional, essa própria queda. Então a gente abordou esse tema. E a gente vai seguir assim na semana, né? Amanhã a gente vai ter uma questão de organização de casa, é uma pessoa que vai nos auxiliar nessa questão. No dia seguinte vai ser as receitinhas para isso. E, enfim, no sábado a gente vai abordar um tema importante, que é relacionamento de casal. Tá tendo, as mulheres estão assim, ó, o Uau. que que eu faço com meu marido nesse tempo? Todo mundo junto, ninguém por isso, né, Gava? E você sabe que tá tendo um índice muito grande de separação, você sabia? É Sim, eu incrível. li, eu li. E aí, a gente já está chamando uma pessoa para falar sobre esse tema no sábado. E aí, como não podia ser diferente, o que está acontecendo? Pela primeira vez nesse período atípico, a gente está o quê? Com as crianças em casa, com os filhos em casa, as matérias, lições deles estão sendo dadas em casa, ou seja, virou, entre aspas, um homeschooling. A gente sabe que não é, né, homeschool. Aham. Mas gente, Gaba, eu preciso falar com ela, porque, gente, quem não conhece a Gaba, ela vai se apresentar agora, mas é assim, ela é a referência do que a gente tem de homeschool aqui no Brasil. Então, Gaba, eu Oh. queria primeiramente que você se apresentasse pra gente. Vamos lá. Então, gente, é difícil, né, falar assim, referência. Não, não me considero referência, não. Eu sou uma mãe educadora, né, que compartilha, ajudo muitas famílias no homeschool. Iniciei homeschooling há 5 anos, mas eu já sou educadora por formação, né, sou formada em letras, e auxilio famílias educadoras no Brasil inteiro, compartilha experiências também com outros países, né? Trouxemos o currículo Classical Conversations, que é um currículo clássico para homeschoolers em 2018, né? Que nós já temos mais de 730 alunos no Brasil, né, que fazem esse currículo, é um currículo bem interessante, eu vou falar ao final para vocês, e estou nessa caminhada, né, de educar e ser educada, aprender, porque esse é o caminho do homeschooling, né? É um caminho, nós não nascemos prontos, não sabemos de tudo. Na verdade, o que a gente descobre no homeschooling é que a gente não sabe nada. Nós somos mediadores, tutores dos nossos filhos, mas é uma atitude o homeschooling de não de ensinar, né? Não de, eu vou ensinar algo. Não, você como pai, você é o próprio currículo, você é o modelo do seu filho, né? E é uma responsabilidade muito grande e a gente se depara com isso, né? Nesse dia a dia em casa. O que eu acho, Rose, você trouxe
né, me convidou para tratar isso, o que eu vejo, a grande questão que você falou dos pais agora estão se vendo com seus filhos, né? Aumentou o número de divórcio também no mundo inteiro. É tudo uma questão que passa pelo relacionamento. O que fazer, né? Com tanta gente em casa, pessoas que nós não víamos o dia inteiro, cada um no seu canto, os filhos estão na escola, a mãe no mercado de trabalho, o pai no trabalho, volta à noite. Então, tem até memes muito engraçados que a gente já viu por aí, né? De filhos chegando em casa e se apresentando ao pai porque não conhecia. Né? É a falta do relacionamento. Então, é um momento que eu acho um momento mágico, importante para você descobrir essas relações. Né, refazer essas relações, o que se perdeu, em que momento se perdeu. Então, são os questionamentos nessa caminhada que a gente tem que fazer. Mas o mundo se vê diante de outros questionamentos, né, que também são preocupantes. A gente não pode, um questionamento não anula outro. Por exemplo, que é a questão do digital. A minha dissertação de mestrado, eu tratei exatamente isso, que toca essa geração touch, trazendo esse equilíbrio do touch no sentido da tecnologia, né, desse aparato tecnológico que essa geração digital está imersa, mas também da alma. Né? Porque, veja bem, o que toca essa geração touch tem tanto a ver o que afeta, como eles são afetados e como essa geração afeta o mundo. Então, foi nesse processo da minha escrita de dissertação de mestrado que eu tive um verdadeiro encontro com homeschooling. Esse foi o grande start, né? Foi quando virou a chave, foi na minha dissertação de mestrado. Por quê? Eu me deparei, eu já sabia, né? Isso era previsível, que essa pandemia ia trazer um caos para a educação, para as relações familiares. Ela veio só revelar uma coisa que é muito mais profunda. É a ponta do iceberg, né? O problema é infinitamente mais profundo. E o que a gente vê? A gente vê que a educação não estava preparada para isso, o mercado de trabalho não estava preparado para isso. Meu marido trabalha em empresas, uma grande empresa de tecnologia, e eles se viram desesperados também. Não é só a escola, né? Tudo virou de cabeça para baixo. Poxa, e agora? As reuniões, tem coisas que eu preciso fazer presencialmente, as reuniões vão ser todas em videoconferência. Então, tem muita coisa aí sendo mexida, né? Uma delas é a questão da escola, sim. Existe uma defasagem, a escola não acompanhou a era digital, a escola é a última a entrar na era digital, e quando entra na era digital, a gente sabe que é um verniz de modernidade, porque não está sendo extraído das tecnologias o melhor que as tecnologias proporcionam, né? Para aprendizado, para ambiente de aprendizado. A gente ainda está muito assim, como sociedade em geral, estamos muito nas redes sociais como uma forma lúdica, né, de trabalho também. Hoje o marketing digital está bombando mais do que nunca, né? A gente sabe que isso mudou bastante as relações comerciais, mas na questão de educação tem um conto de Rubem Alves que ele fala, né? Se, assim, depois de 50 anos, se um cirurgião, tá? Um cirurgião entrasse novamente numa sala de cirurgia, ele não iria saber nada, porque a medicina avançou terrivelmente, né? Então você faz por videolaparoscopia, você faz telemedicina, avançou muito na técnica, a técnica na medicina avançou, há muitos recursos, então ele não iria se reconhecer. E a maior prova que a gente teve foi agora, né, na Inglaterra, chamando os médicos aposentados para combater a pandemia, e a maioria morreu, né? Teve uma morte enorme no meio entre os médicos, porque eles não sabiam como agir.
numa situação dessa de pandemia. Porque evoluiu muito a medicina. Mas e na escola? Nesse conto ele fala que um professor, após 50 anos entrando numa sala de aula, ele chega, dá a sua aula perfeitamente, nada mudou. Porque nada mudou. Será que isso é um dos questionamentos nos meus estudos, né? Se a escola teve esse relacionamento, essa atitude de se inclinar, de entender a nova geração. Porque, de fato, não é o nativo digital, o seu filho, não é igual a você. Nós somos imigrantes digitais. Nós tivemos que aprender a lidar com essas tecnologias. E a minha filha, com 4 aninhos, provavelmente os seus filhos também, eles vão a uma coisa tão intuitiva que você não vê como é que eles fizeram aquilo, mas eles já baixaram, já fizeram download, já entraram. É uma geração imagética, né, que trabalha muito por imagens, que cria novas formas de se relacionar com o conhecimento, com a informação, e a escola não considerou isso. Ok. Isso abriu um abismo, né? Isso abriu um grande abismo. Eu estou fazendo esse preâmbulo para explicar uma das minhas razões, né, para o homeschooling, porque eu acredito que não seja uma única razão, tá? Essa é uma das razões. Uma família que opta pelo homeschooling tem vários motivos, né? Pode ser a defasagem, pode ser a falta de entendimento do que é uma geração digital, pode ser o conteúdo que não é apropriado, pode ser a doutrinação ideológica ou religiosa, né? Você, como pai, você tem o direito de trazer os seus valores para os seus filhos e não estar de acordo com os valores que a instituição está implementando, né? A verdade é que todos nós criamos filhos em bolhas, né? Cada um decide a bolha que é melhor para o seu filho. Sim. Né? Essa é Mari. Um pouquinho, antes de a gente continuar isso, para as pessoas entenderem, quem não sabe ainda, o que é um homeschooling. Então, o que é e o que não é. Oi? O que é e o que não é. O que é um homeschooling? Ok. Então, nesse trajeto que eu fiz, né, nessa caminhada, né, do mestrado tal, que eu descobri, foi quando eu preciso tirar minha filha, eu retirei minha filha da escola. Mas por quê também, né? O que me motivou? Uma das coisas que o pai homeschooler tem em primeiro lugar é ser um discipulador do filho, né? É ser um mestre do filho, é ter mais tempo. Às vezes a gente compra muitas falácias, né? A gente compra muitas mensagens que as pessoas imprimem da psicologia moderna. O que importa é a qualidade, não a quantidade. Mas isso é uma grande mentira, porque a quantidade de tempo que você tem com seu filho também é o que vai garantir realmente ter uma relação de qualidade, né? A gente inverte muitas coisas, a quantidade é tão importante quanto a qualidade. E isso foi um dos motivos também. Eu queria ter mais tempo de discipular, de tratar questões da minha filha, relacionamento, a alma da minha filha. Então, isso é homeschooling, né? Lá na Bíblia a gente fala, tem Deuteronômio 6:8, que você ensina enquanto caminha, enquanto a criança se levanta, dorme, caminha, durante o dia todo. Então, o homeschooling, ele não tem... nós fazemos homeschooling de 8 horas da manhã até meio-dia. Não, o homeschooling é o dia inteiro, porque é um estilo de vida. Né? Não é, nós vamos agora sentar e estudar, isso é homeschooling. Não. Na verdade, o que as pessoas estão fazendo no momento para a pandemia não é homeschooling. Né? Isso é fato, não é homeschooling. Por quê? E nem é educação à distância. Eu trabalhei anos durante a educação à distância, não é educação à distância. Nenhuma coisa nem outra, porque eu entendo, foram todos pegos de surpresa, sim, e eu entendo que essa situação é uma situação emergencial. Sim. Né?
opa, a gente tem que liberar o conteúdo, esse conteúdo precisa chegar de alguma forma a esse aluno, né? Precisamos providenciar algo. Então, as escolas se mexeram, vamos trazer uma plataforma, vamos trazer o Zoom, vamos usar a videoconferência. Então, é uma situação emergencial, mas que não traduz nem educação à distância, que tem um outro escopo, tem uma outra organização, e nem traduz o homeschooling. E a gente vê até o oposto, né, ao homeschooling. Nós vemos mães desesperadas, até chamaram de hell schooling. É verdade. Gaba, desesperadas, por exemplo, a gente tem grupos, né, de mães e tudo mais, mas assim, a gente pega e não sabe o que sabe, tipo, não dá conta, né? É aquela famosa coisa do que, por exemplo, quando as crianças entram de férias, eu via muitos pacientes falando para mim, que o meu contato é muito paciente, né? E eles falavam assim, acabou as minhas férias. Gente, eu amo de paixão que os meus filhos estão de férias. Eu fico triste, eu não posso ficar falando, mas eu fico triste quando eles voltar para a aula. Porque eu amo eles perto de mim, entendeu? Então é uma época que eu curto pra caramba. Mas tem também aquelas que eu lembro bem disso, né? Ela fala assim, meu Deus, acabou as minhas férias, elas não sabem o que fazer com o tempo, né? Então traduz bem isso agora, né? Que a gente está vendo. Então as mães estão desesperadas. O que eu faço com eles de casa? E aí vem... O que eu faço? Eu diria, o que a gente vê, né, agora? O aluno sendo forçado a entrar no formato, né, no meio de uma pandemia que por si só já traz transtornos, né? Ô, Rose, sim, vamos combinar, você que lida com saúde integrativa, você sim, sabe a dimensão dos transtornos que essa pandemia traz psicologicamente. Ah, não posso, e agora com todo esse rigor, não pode sair, não pode caminhar, não pode pegar sol. Então já traz transtornos absurdos. Agora imagina uma criança se vendo de repente confinada, porque isso é confinamento, o que não é também positivo para o homeschooler. Porque o homeschooler, ele tem um momento formal de estudo, sim. Nós temos uma rotina organizada, ele estuda, minha filha estuda de 8 a meio-dia, almoça, ou vai para o jardim, toca um violão, pega sol e volta depois no período da tarde. Mas tem momentos, tem dias que não rende. Ah, hoje não está fluindo, não está rendendo. Ou vou fazer, ela já organiza, tem 15 anos, já organiza todo o horário dela. Anteriormente, né, antes do semestre iniciar, ela já organiza e sabe quais matérias, como que vai conduzir. Foi algo que ela conquistou. A autonomia, o homeschooling proporciona essa autoeducação e essa autonomia também. Ela já organizou, ela já percebe a forma como ela aprende e como ela pode conduzir seus estudos. Então, ela faz a agenda dela. E sempre, claro, recorrendo a mim, pontuando, mãe, discutindo algum tema, mas agora não precisa mais da mãe ao lado, né? O tempo todo. Eu também trabalho digitalmente. Então, nós ficamos próximas, mas não participando o tempo todo, né? Ali do aprendizado. Mas o que acontece? Eu perdi o link. O que acontece? Nesse período, os homeschoolers também estão confinados, porque eles saem muito também. A sala de aula é o mundo. Né? Nós queremos aprender, nós viajamos, fazemos viagens locais do aprendizado, e o tempo todo porque educar, a sua ansiedade aí, como mãe que tem filhos na escola, é a mesma ansiedade que eu tenho como mãe homeschooler. O que é? É dar a melhor educação aos filhos. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. E quando eu me deparei com esses estudos, que foi uma longa caminhada, você sabe que não é um processo muito fácil para quem é educadora, tomar a decisão de sair da escola. Foi muito difícil, foi sofrido para mim, porque eu queria salvar a escola, e quando eu vi que eu não ia conseguir salvar a escola, eu falei, eu preciso salvar a minha família. Né? Entre salvar a escola e salvar a minha casa, eu preciso salvar a minha família. E foi exatamente nesse desespero de ver minha filha reproduzindo coisas que
questionamentos que eu tinha como estudante, né? E eu saber da minha debilidade e da minha fragilidade, da minha terrível educação que eu tive, apesar do meu pai ter me dado o melhor, no conceito dele, ele me deu a melhor educação. Eu, nas minhas peregrinações, nos meus questionamentos, nos meus estudos, eu sabia que não foi o melhor. Eu me deparei com isso, né? Falei, poxa, eu queria ter tido uma educação clássica, que foi a educação que agora eu estou tendo a oportunidade de dar à minha filha, que é exatamente a educação que proporciona, que promove o diálogo. Né, da dialética, que não traz as respostas, mas traz as perguntas. Então, isso é essencial, essencial. Quando a gente vê, por exemplo, a essência do homem, né, Adão vem da palavra hebraico, vem da língua hebraica, Adão significa terra, e o ma, esse sufixo final, ma, Adama, de questão, por quê? Então, na essência do homem, a gente vê que tem o questionamento. O homem é um ser que questiona, que pergunta. Então, quando você interrompe essa possibilidade do homem de questionar, de fazer perguntas, ou quando você dá respostas, você mata essa possibilidade de diálogo. Né? E, infelizmente, institucionalmente, a escola que eu tanto amo, eu amo a escola, ela traz respostas. Ela não conduz nessa dialética, esse aprendizado na dialética, de formar pensadores, de trazer, né, a pessoa de fato é a sua essência, de escutar, de ler, de questionar-se, de dialogar. Esses são os 4 eixos que eu considero mais importantes na aprendizagem, no estudo. Eu fiz uma live agora, recentemente, com uma empreendedora de Praga. E lá em Praga, imagina, tudo organizadinho, né? A pandemia começou lá em Praga, eles já tinham tudo, plataforma, tudo. A pandemia começou hoje, amanhã eles já estavam com todo o conteúdo enviando para os... tudo resolvido. Mas aí ela falou assim, ai, Gaba, fica tão robótico, fica tão cansativo, já tão confinado. Realmente, isso é horrível, porque falta o diálogo, né? O ser humano, ele é um ser sociável, ele precisa de outro para dialogar, para trocar. E aí foi o que eu falei com ela. Ela falou assim, poxa, me dá uma dica, o que é essencial? Falei, gente, se fosse eu, Rose, tá? Dona de escola, ou se fosse eu, presidente da República, ministra da Educação, eu iria falar, acaba, ano letivo se perdeu, vamos ler. Vamos investir na leitura. Gente, não tem maior atividade intelectual do que a leitura. E de você proporcionar. Eu tenho, assim, 3 bases com relação à leitura, que é ler, recontar, você saber o que você leu, que as pessoas não sabem, acabam de ler um livro e não sabem contar a história, o que foi lido, e recriar. Se os pais tiverem a oportunidade de ler com seus filhos, vamos fazer uma leitura, vamos escolher um livro para ler em família, cada um lê uma parte, faz a leitura dramatizada, muda as vozes, depois pede para cada um recontar o que entendeu, dar destinos diferentes a personagens, recriar essa história, o final da história. Isso é um trabalho intelectual que iria equivaler a 10 anos. Sabe, a minha filha no primeiro ano de homeschooling, você me pergunta, Gaba, o que você fez? Eu queria trazer a escola para casa, exatamente o que está sendo feito agora, essa massificação de conteúdo, soca crianças, vamos, agora toca o sinal, matemática, toca o sinal. Eu era assim, enlouquecida, louca da grade curricular. Okay. E ela, assim, eu vendo que não estava batendo. Eu falei, gente, homeschooling não é escola em casa, não funciona. Aí é você sentar, opa, vamos respirar?
Vamos ver de que forma você aprende, porque até então a gente não sabia qual era a forma que ela aprendia, porque se você segue um programa curricular, um conteúdo programático, que está tudo fechado ali, é 180 horas do ano fechado e tal, e você se vê responsável, né? Agora você é o responsável, Rose, está nas suas mãos. Você é responsável, você que vai. Aí você como educadora, eu como educadora me vi diante desse dilema e falei assim, meu Deus, eu não sei. Então era choro, eu chorava, chorava, ela chorava de um lado, porque falava, meu Deus, minha mãe nem sabe para onde vai, né? É. E você sabe que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu perdida, ela perdida. Então, nós, nesse momento, nós tivemos um grande encontro, né? É no saber nada, no momento de recalcular a rota, opa, onde a gente se perdeu, por que a gente não sabe se guiar? Por quê? Ah, mas porque você não é um profissional. Não, eu sou profissional do ensino, eu criei, desenvolvi grades curriculares inteiras para escolas, né? Escolas de elite do Rio de Janeiro, e agora estou me vendo diante do desafio Sim. de ensinar a minha própria filha e me vejo totalmente impotente. A Adriana está falando aqui, chorei igual uma louca. Ô, Gaba, mas ó, vamos traduzir. Você é da área da educação. Esteve-se. Agora Sou eu da fico área de educação. eu que não sou, entendeu? Não sou, não tenho nada a ver. Então, assim, as pessoas que não são, como é que São os fica? melhores. Né? São os melhores professores. As pessoas que não são da área de educação. Eu vou te falar por Porque quê. imagina que Porque a pessoa que gosta são os é melhores. biológicas. Porque o que é da área de educação vem convencido de que sabe muita coisa. E o que não é, vem convencido de que não sabe nada. Então, o melhor é o que não é da área de educação, o que não sabe nada, sabe? Os da área de educação, eles vêm viciados, têm uma visão viciada, escolarizada, estudo na caixinha, nada sai da caixinha. Gente, é a visão da escola, é estudar aqui, esse é o limite. E quem não tem essa visão educacional são os melhores professores dos seus filhos. Eu te digo com toda certeza. Por quê? Eu lido há muito tempo com pais educadores, acompanho e o primor, a qualidade do material que eles desenvolvem é uma coisa de colocar qualquer pedagogo de queixo caído. Tudo que você aprendeu numa universidade de pedagogia, esses pais, eles desenvolvem com uma habilidade, lógico que é dom de Deus, sem dúvida, mas são etapas da aprendizagem que o pai se coloca disponível, é a abertura para o novo. Eu preciso guiar o meu filho, um cego não pode guiar outro cego. Né? Eu preciso sentar e aprender o que eu não sei. Ah, mas eu não sei isso, não sei aquilo. Eu vou aprender junto com meu filho. E se eu, com tudo isso, eu não conseguir, eu vou pedir ajuda a quem pode me ajudar. Né? E esse é o cerne da questão, é você ter essa habilidade. A gente começou agora um curso, eu com outros pais educadores, um mini curso de filosofia, imagina. E nesse mini curso, eu já te falei, né, um pouco, esse mini curso de filosofia, a gente está ali absorto nesse universo que é educar. Porque a atividade clássica, eles levavam a educação de uma forma muito intrínseca. Não existe educação, existe a vida. Então, os educadores clássicos, eles eram educadores domiciliares em potencial, porque a vida é educação. Não existia um momento da educação, a vida inteira. Então, para você escolher um mestre para o seu filho, se você não tinha condições, tinha que ser o mestre, a pessoa que tinha realmente virtudes. E aí, nesses diálogos de Platão, né, foi um texto de Platão, que é Diálogos, que é Sócrates instruindo pais, ele dá exemplos fantásticos. Por exemplo, se o seu problema de olho, né, você tem um problema nos olhos, a sua discussão ela vai discorrer em torno de
olhos ou remédio? Aí eles entendem, em torno dos olhos, porque você precisa saber qual é o problema do seu olho, não qual é a eficácia, né, do remédio, se o remédio é de fato eficaz, depois de descobrir o problema dos olhos. E assim se dá com o pai educador, né? Tá. O pai educador, quando ele vai escolher um currículo para o filho, não é o currículo em si, mas quem está por detrás desse currículo? Quem é o modelo? Né? Quem é o professor? Tem virtudes? Porque a finalidade do pai educador, seja você com seu filho na escola, seja eu como mãe homeschooler, é trazer uma boa educação. Não é o melhor conteúdo, o melhor conteúdo. Eu quero que meu filho seja um homem de caráter, com virtudes. Então, quem é que está? Quem são os modelos, né, que se apresentam para o seu filho? Então, isso é uma das coisas também que o homeschooling prioriza. Então, eu falei para você o que é homeschooling, né? É esse relacionamento, é essa coisa diária, é você lidar com seus conflitos, o seu filho vê que você não é uma pessoa perfeita, né? Porque às vezes os filhos têm aquela coisa, aquela aura imaculada com os pais. Ai, minha mãe é uma super executiva, tal, independente, vai e faz. Mas no dia a dia tudo isso cai, né, Rose? Sim, Tudo isso sim. cai. Imaginar o seguinte, você está falando, eu estou lembrando assim, daquela época antiga, né? Que hoje em dia a gente tem muito mais pessoas trabalhando. Mas vamos pensar lá atrás, quando eu era criança, que eu lembro que muitas poucas mulheres trabalhavam, enfim. E eu lembro que minha mãe criou 5 filhos, e ela era a pessoa que sentava do lado e que estudava junto, estava no método normal. Hoje em dia a gente está com muitas mães que trabalham fora. Eu, por exemplo, né? Como é que fica esse processo para uma mãe que trabalha fora? Ela é possível? Ou isso é um método para quem trabalha num escritório virtual junto, do lado? Como é que funciona, Gaba? Olha, eu não vou te falar que é fácil, porque eu mesma tive que abrir mão da minha carreira, né? Eu era consultora da Fundação Getúlio Vargas e comecei a trabalhar home office para a Fundação Getúlio Vargas, até romper definitivamente e ficar cuidando só da educação domiciliar. E também hoje eu sou empreendedora digital, né? Eu trabalho totalmente no marketing digital. Mas tem muitas mães homeschoolers que mantiveram, no caso, você, por exemplo, é uma profissional, mas que você tem flexibilidade. Então, mães que têm flexibilidade, elas fazem seus horários, né? Principalmente se o marido também pode cumprir uma outra parte. Então, eu conheço várias famílias que as mães são flexíveis, ou são médicas, são dentistas, são fisioterapeutas, têm suas clínicas e conseguem conciliar. Mas o ideal mesmo, porque o homeschooling ele toma muito do nosso tempo, principalmente nos anos iniciais. Não agora que minha filha é totalmente independente, autônoma, mas inicialmente, nos primeiros anos, a mãe precisa estar ali lado a lado, né, com os filhos. E isso, realmente, na dinâmica do lar, precisa ser considerado. Se vai ter mais a presença do pai ou mais a presença da mãe, né, ou se a mãe vai poder conciliar os horários profissionais com o pai. Né? Tem famílias que o pai trabalha fora, mas só trabalha na parte da noite, a mãe passa o dia. Então, é uma questão de ter um tempo flexível. De fato, uma mãe que trabalha 8 horas por dia, todo dia, trabalha fora de casa, aí não tem condição. Não, né? Né? Não seria apropriado, né, de assumir o homeschooling. Né? Seria muito difícil. Entendi. Mas é isso. Tá. E como é que fica a questão do relacionamento deles com amigos? Por exemplo, eles estão em casa. Qual que é o ciclo de amigos que eles se formam? Como eu te disse, eu não acredito em educação isolada. Né? Não existe. Uma das coisas do ser humano é a troca. A troca é necessária. Mas eu sou contra a troca com seus pares na quantidade de horas que
a instituição impõe, né? São muitas horas convivendo com seus pares. O ideal mesmo é o que as escolas de excelência descobriram, até na Europa, é a sala de aula invertida, que é o que nós trouxemos para o Brasil. Não sei o que é. Né? A sala de aula invertida é o seu filho trabalha os conhecimentos, seja por projetos, seja por educação clássica, que observa fenômenos também, durante 4 dias da semana. E um dia tem a troca em comunidade. O Classical Conversations trabalha dessa forma. Então, um dia da semana, as escolas, já tem escolas de excelência em Londres, em Portugal, a Europa abriu muito, e nos Estados Unidos também. Tem muita escola que são chamadas escolas de excelência, que eles vão adquirindo essa autonomia, vão trabalhando em casa. Não são ainda homeschoolers, porque tem todo o conteúdo amarrado, programático, mas uma vez por semana desenvolvem projetos juntos em sala de aula. No caso da minha filha, que a gente adotou o currículo Classical Conversations, que é um currículo de educação clássica para homeschoolers, ela segue todo o currículo, né, do Challenge, ela está no Challenge 1, começou no Challenge B, vai 1, 2, 3, 4. São 6 anos de Challenge, que equivale ao ensino médio, que é a parte da dialética, da retórica, onde eles vão construindo seus argumentos, vão entendendo o que são falácias, e vão trabalhando isso em todas as áreas do conhecimento, né, em todas as disciplinas. Ela se encontra uma vez por semana com os amigos para as grandes conversações. Né, acerca de tudo que foi trabalhado durante a semana. São vários eixos, né, que eles trabalham, vários eixos do conhecimento, em retórica, debate, matemática, raciocínio, lógico, que é o reasoning, tem exposição, que é literatura, trabalham história também, através dos documentos brasileiros nesse período. E às sextas-feiras eles têm um diretor, que é um mediador, que é um diretor, que é um modelo para nós, né? O Marcelo Maia é um grande modelo. Assim, se a gente tivesse que seguir esse conselho dos sábios, né, socráticos, lá da Antiguidade Clássica, a gente sabe que esse modelo, esse diretor realmente é um exemplo para eles admiram, isso é muito importante, né, na educação, essa admiração, não só pela pessoa, mas pelas virtudes que aquela pessoa representa, né? O caráter, isso é muito importante, porque às vezes a afetividade de um adolescente, você tem filhos adolescentes, você sabe o que é isso, né? A afetividade é muito, ele é um cara legal, porque ele brinca com a gente, porque ele troca uma ideia, né? Entra na nossa ginga. Então isso, às vezes, é o limite da afetividade. Mas uma pessoa que se põe como modelo tem que ser aquela pessoa que te provoca, né? Que às vezes vai te tirar do teu conforto. E não é só aquele modelo, aquela pessoa que está à frente que é legal, é o cara que me abraça, o cara que fala comigo, que se importa. Não, é a relação de mãe e filho, né? A mãe, às vezes... do questionamento, né? A gente tem que ter questionamento nessa hora que a gente aprende, quando a gente é colocado sob questionamento. Exatamente. Eu sempre falo isso com os meus alunos, gente, o conhecimento, ele não se dá pela conformidade, o conhecimento se dá pelo atrito. É quando você entra em atrito, quando você lê um livro e você concorda com tudo. Isso, nossa, caiu como uma luva. Isso não é conhecimento. Você está se conformando à ideia do outro, mas é quando o conhecimento te provoca. Você começa a questionar e você entra em diálogo com aqueles autores. Né? É exatamente nesse momento que você se choca. Opa, esse cara é um ídolo para mim, uma referência. Mas ele não está com essa bola toda. Espera aí, tem alguma coisa aqui nesse ponto que não está se encaixando. Então, esse atrito é
imprescindível, né? E a pessoa que está conduzindo ali o conhecimento precisa ter muita ciência disso, né? De que está lidando com vidas, com pessoas diferentes e que não está ali para agradar a Sim, todos, né? Porque essa coisa do agradar, de simplesmente passar a mão, né, na cabeça, que é o que a gente vê, criou essa geração aí de mimados, né? sim, De pessoas que não querem ser contrariadas nas suas posições, de pessoas que se precipitam em dar opiniões, né? A gente não vive uma sociedade do conhecimento, a gente não vive uma sociedade da informação como as pessoas querem fazer crer. Ah, não, uma sociedade de opiniões, porque quem tem opinião dá assim a quem quer a todo momento, né? Mas sem consistência, sem conhecimento de fato, não tem uma linha de raciocínio que te leve, faz sentido isso? Realmente sim. eu estou reproduzindo uma fala ou isso realmente, esse conhecimento me atravessou, passou por mim e eu entendi? Então, isso é um processo de educar, né? Não é Sim. um processo fácil, é um processo que exige muito da gente, da mãe educadora, do pai educador. É um processo de ficar nu, você fica nu diante do seu filho, né? Totalmente. Você está nu ali, é você diariamente ali com as suas fraquezas, com as suas impotências, com aquilo que agrega. Você descobrindo, observando o seu filho enquanto ele descobre o mundo. Isso é fascinante, isso não tem preço. Porque seu filho está descobrindo o mundo, trazendo as inquietações deles, né? E você participando ali juntamente com ele. O Gaba, tem algumas perguntas que a gente Maravilhoso. vai tentar responder daqui a Tá, pouco, vamos lá. porque, mas antes disso, eu queria, porque mas é um assunto tão assim diferente, a gente quer falar horas. Mas eu queria que você falasse para mim, antes de a gente entrar nas perguntas, ver que sobra para a gente, que a gente tem 20 minutos, é, Tá. a questão agora, atual, você que tem essa experiência, tá, de estar nesse processo, né? No período que nós estamos passando atualmente, Hum. e onde nós estamos próximos, muito próximos aos nossos filhos. A gente está tendo uma oportunidade única que quem não é homeschool aqui não tem nunca. É verdade. E agora nós estamos. O que que você daria, tipo, não sei se um conselho é a palavra certa, mas de dica para Ah, essas sim. mães que estão com esses filhos? O que que elas não poderiam deixar de aproveitar? O que que elas não poderiam, sabe assim, aquela dica assim, abre os olhos? Aproveita. Você sabe que o que me trouxe para essa live, né, o seu convite, que foi irresistível, é a sua sensibilidade, a sua franqueza e a sua abertura, o seu olhar que você tem sobre o próximo. E aquele seu relato com seu filho, né, foi muito impactante. O Tá, relato que você compartilhou, né, do seu filho foi muito impactante, né? Lindo, porque você viu que ali foi um parto, né? Ele foi gerado. ó, só Ele de foi você falar, gerado novamente. eu estou assim, tipo, inteirinha, arrepiada, tá? Vou procurando chorar, mas assim, foi isso. Sabe Foi muito emocionante. aquilo? E você falar, meu Deus, tá? E assim, e ele se permitir, com 17 anos, ele falar, eu não lembro as palavras que ele falou pra mim, mas ele falou assim, é como se eu tivesse 17 anos e eu não tivesse tido uma vida minha única, assim, ele não sabia expressar o que ele queria dizer, Gaba. Ai, que Mas ele teve lindo. toda uma crise de choro, e ele queria contar aquilo que estava lá dentro, no âmago dele. E eu nunca vi o Matheus, eu lembro dele chorando quando criança. Fora criança, ele nunca chorou. E por mais que eu entrasse para falar, né, para eu conversar com ele, falar assim, mas tá tudo certo, tá sempre tudo certo, sabe, Gaba? Sabe aquela pessoa que tá sempre tudo certo? Porque ele é uma fofura, tá? E aquilo que eu falei da mansidão e tudo mais, né? Mas não é assim, o dentro dele ele não quer se colocar para fora. E no momento em que nós estamos confinados em quatro paredes, e que teve um estresse que veio do motivo de escola, inclusive.
tá? Vem de motivo de Não escola. sei o que é isso. Porque, sabe, foi um problema de escola, de comunicação, que a escola não mandou alguma coisa para ele, e eu não sabia que a escola estava mandando para os alunos. Ele ficou doente uma semana antes, enfim, ele perdeu. Ele ficou 3 semanas com atraso de lição, porque ele não sabia. E eu usei uma palavra, as pessoas falaram assim, conta para mim um relato, né? A gente vai tentar traduzir para quem tem pouco, mas eu assim, mas como que você não sabia disso? Eu não sabia, mãe. Mas não tem como. Como assim? Sabe, você não está conversando com seus amigos? Você não tem amigo? A palavra que eu usei foi essa, tá? Aí foi o estopim. Foi o Só estopim de uma coisa que estava guardada. E assim, eu falei de boa, sabe? E porque eu também falava assim, como assim ele não sabe? Porque ele é um cara, menino que faz tudo, sabe assim? Ele faz tudo, ele é Uhum. autodidata, ele não se tem problema com escola, enfim. E beleza, quando eu fui pro quarto dele, ele estava sentado, com o olhar arrasado, chorando, chorando. E aí ele olhou pra minha cara assim, ele falou assim, mãe, sabe aquela hora que você falou pra mim? Você não tem um amigo? Ele olhou pra mim e falou assim, será que um dia eu tive? Olha, E que pra ele, dor para uma mãe, né? é, sabe, é uma coisa que veio, e aquilo que eu falei pra você, né? É que eu também vim nesse processo. Entendeu? Que eu falei do padrão Uhum. seguinte. Porque eu vi, Você se revisita, mas isso é educar, né? Olha que oportunidade ímpar. Quando ímpar, você porque me pergunta, quando você me sim, pergunta, Gaba, qual é o conselho? Se doe, né? Eu tenho aqui várias passagens que me vêm à mente agora, até dessas últimas leituras que eu fiz. Por exemplo, nesse curso agora de Sócrates, ele traz uma frase que me impactou. Sócrates traz uma frase que me impactou muito. A vida que não é examinada não merece ser vivida. Uma vida que não é examinada, né? Uma pessoa que não se sim, permite se ver por dentro. E por sim. isso que eu defendo tanto a leitura, porque a leitura ela permite isso. É uma ferramenta pedagógica com potencial tão devastador, no bom Sim. sentido, porque ela permite os pais lerem com seus filhos, é uma aproximação, porque às vezes as relações já podem estar tão frias, tão distanciadas, só pessoas que habitam na mesma casa, né, que já não tem aquela relação que pode chegar, entendeu, no momento de você, caramba, onde que eu perdi o meu filho? Em que momento eu estou me revisitando? E você tem toda essa sensibilidade, né? Porque você já trabalha com isso. Agora imagina quem não tem esse olhar sobre o outro, né? Então Mas veja bem, a, a a questão leitura permite isso. A questão vem depois, aí mais ainda uma cobrança, sabe, Gaba? Que justamente por eu ter esse olhar de eu ajudar tantas pessoas, porque as pessoas que vêm para mim, você não tem noção de quantas que vêm com esse problema. Eu recebo Sim. muitos alunos, muitas mães com problemas dos filhos, muito TDAH, muito TDAH, muito problema de. E aí que o filho fica comigo, eu vejo os problemas que tem de relacionamento de pais, né? Que os pais não sabem, as coisas que a gente vê numa sessão. De repente eu ver, né, essa criança, né, uns 17 anos, mas para mim é uma criança, tendo a mesma coisa que eu trato os outros. E estava vivendo isso na minha casa e não estão percebendo. Então, é lógico, não pode ter culpa, né? Alguém falou para mim aí, não tenha culpa, Sim, se permite errar. Sim, a gente vai sim, sim. sempre. Mas este olhar, essa permissibilidade de a gente estar nesse período de quatro paredes aqui, é um momento raro, né, Gaba? Raríssimo, que deve ser aproveitado. Eu acho que quem não aproveitar esse momento para conhecer os filhos, para ter momentos como esse, divino, porque é um momento divino, né? É um momento de insight, é um momento divino, de restauração, de renascimento. Que grande oportunidade se todos os filhos. A gente não teria problema de famílias, né? De laços, né? Eu me lembro agora do Pequeno Príncipe, que eu amo também trabalhar a vida pela literatura, aquela passagem icônica do Pequeno Príncipe que fala: tu
te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Aí a raposa, o Pequeno Príncipe pergunta, né, para a raposa, o que é cativar? E ela responde, cativar é criar laços, cativar é se entregar um ao outro. Gente, isso é divino, isso é lindo. Isso é lindo, se entregar um ao outro, né? Então eu acho que os pais têm que aproveitar essa oportunidade, chamar para o diálogo, se interessar pelos filhos, porque tem pais que não se interessam mais, que não percebem mais a dor dos seus filhos. A dor existe, está lá dentro, né? Todos nós temos as nossas dores, né? E não permite esse diálogo. Não existe educação sem diálogo. A educação, ela é dialética, ela é dialética. Por isso que eu acredito tanto nesse método, nas ferramentas clássicas, são ferramentas divinas, porque a educação só acontece com diálogo, né? Então isso, o que eu tenho assim no meu coração de esperança mesmo, até lembro da frase de Santo Agostinho, né? Que ele fala, a esperança tem duas filhas, a indignação e a coragem. A indignação é para você não se conformar com a situação atual, né? E a coragem é a capacidade de mudá-las. Você pode mudar. A gente pode, você pode. Nós podemos ser diferentes. A gente não tem que pode ser diferente. O conformismo das coisas. Eu acho que a gente tem que ser justamente diferente. Não que a gente faz isso, mas é permissível para nós. A gente confrontar Sim. e falar, eu concordo com isso, a gente pode mudar. Que é o que você fez, esse passo que vocês deram é muito diferente. E é lindo. Educar é um ato de coragem, em todos os sentidos. Né? Esse ato que você teve de se desnudar e também o seu filho ali diante de você nu, né? É um ato de coragem, porque tem pais que talvez recuassem diante disso. Por que você não pegou? Por que né, ficasse só naquele momento, na bronca? Sim. Você é responsável por... Né, e não avançasse por uma coisa mínima do dia a dia que acontece com tantos pais, com tantas famílias, essa cobrança. Por que você não foi atrás? Ele revelou que estava lá dentro, guardado. Então isso, essa sensibilidade é muito importante. Salva vidas. É mais importante, Gaba, do que eu vejo. Eu tenho que falar isso, porque é uma coisa que faz parte do nosso tema hoje. Do que a gente ficar, muitas vezes, cobrando simplesmente a matéria da escola. O conteúdo. Com certeza. Eu vejo uma gama de pais muito preocupadas com o conteúdo e dane-se para mim quanto tempo você vai se formar e o que você vai ser, tá? Com certeza. Tá. Conteúdo não é educação. Você não está enchendo o seu filho. Eu vejo amigo da minha filha, de papo sério, Gaba, a Mel disciplinando amigo, e amigo chamando ela é uma fofa, você conhece ela, chamando ela para falar de Deus. O Mel, você pode me explicar o que é Deus? O Mel, você pode, sabe, altos papos que eu pego, né, você pode explicar o que é o demônio, o que não é o demônio? Mas então nós temos isso. Sim, gente, eu acho isso lindo demais, mas veja bem, são dúvidas que de repente falta isso, né? Falta esse conteúdo para se passar, porque não está tendo. É tão abrangente, a gente poderia ficar horas aqui conversando. Mas é porque a gente ficou realmente numa educação conteudista. Qual é o fim da educação? Educar a alma do seu filho, né? O fim da educação deve ser salvar a alma. E os pais não se preocupam mais com isso. Né? Eles querem incutir conteúdos que não trazem, por isso que as pessoas não guardam os conteúdos, porque a educação é descartável. O que não está na memória, o que não fica na memória, é porque não ficou no coração. Né? A memória é a alma. O que não está na memória não ficou no coração. Essa é a realidade. A gente tem que guardar essa verdade. Essa é uma verdade. E a educação atual, a educação conteúdo não é para ficar na alma. O objetivo é, de fato, preparar especialistas no Enem.
Especialistas no exame, né? Infelizmente. E a alma deles, como aconteceu esse episódio do seu filho, a alma está sedenta por coisas que cativem para a eternidade, né? Que cativem eternamente, que fique no coração deles. Essa é a educação. Com certeza, com Você falou certeza. que tinha perguntas, né? Então, na verdade, a gente vai ter 5 minutinhos. Enquanto eu vou vendo, eu já vou adiantar para vocês o seguinte: se não der tempo de responder, a gente vai estar, a gente tem nosso Insta, meu, Gaba, o meu, @doutora Rosimunda Testa, da Gaba, @insights da Gaba, tá? Lá na Eu estou aplicação à disposição, tá? Para responder qualquer pergunta. com certeza esse tema vai ser um assunto para a Gaba. Eu posso ajudar em algumas outras coisas pertinentes a outras coisas que dizem respeito ao emocional disso, enfim. Olha, a gente não falou como usar um óleo nessa fase, né? Gente, concentração. A gente fala de mais uma hora. Mas a gente está se colocando porque depois a gente vai se despedir, não dá tempo, né, Gaba? Mas aqui, é verdade. Deixa eu ver o que tem aqui que eu vi. Deixa eu fuçar um pouquinho aqui, que eu vi umas perguntas aqui. Eu acho que alguém Quero perguntou se convidar dava... vocês que estão acompanhando aqui. Eu estou fazendo uma campanha de homeschooling no IG, @Classical Conversations Brasil, para vocês acompanharem. Legal, legal. Ô, Gaba, depois você consegue anotar aí? Alguém anotou aí para marcar aí? Porque daí já fica anotadinho. Pode entrar em contato comigo no Insights da Gaba, que eu respondo com alegria, vou responder todas as perguntas, que eu adoro o tema. Estou disponível para vocês. Aqui, mas se contatasse alguém para essa escola homeschooling, alguém perguntou isso. Não é uma escola. Não é uma escola, né? Dá perfeitamente com os olhos. Aí, a Adriana. É verdade. A gente vai falando enquanto eu procuro aqui. Sim, porque na verdade a gente, né, Gaba, precisa da concentração no dia a dia, né? É verdade. Muita concentração. Aqui é muito alecrim. Nós usamos alecrim sempre. Alecrim, um cítrico, sempre um cítrico e o alecrim para ajudar no foco, né? Durante o dia fica aí no difusor. Aqui as meninas colocaram, a Adriana colocou alecrim, a Adriana colocou bergamota. Eu acho que era isso que tinha de pergunta dessa questão do se dava para ter a escola, e tem mais alguma outra. Para pessoas que ainda não têm filhos, qual conselho vocês dão para o preparo? A Júlia está perguntando. Se debruce nos livros, né? Nos livros sobre educação, sobre homeschooling. E eu diria mais do que isso, a Bíblia. Gente, a Bíblia é o melhor livro para você conduzir os seus filhos. É fantástico. Que livro fantástico é a Bíblia. Ali você tem toda a diretriz. É um manual perfeito. Né? Não tenha medo, porque a gente também no homeschooling, a gente caminha enquanto faz o caminho. Então, às vezes há uma ansiedade por parte dos pais, mas você vai aprender quando tiver seu filho. Porque o caminho é traçado no momento que você está caminhando. Então, por enquanto, leia. Tudo está lá, né? Tudo está lá. Tudo que a gente tiver que... Tudo está lá. Leia que você vai ter sucesso na condução do seu homeschooling. E qualquer dúvida nesse processo, qualquer dúvida, eu tô... Achei que é legal esse caminho. Tenho certeza que Gaba está super à disposição para tirar essas dúvidas também. Sim, além com certeza. Que vocês podem estar fazendo, porque é um campo novo, é uma coisa super legal. Também, a dúvida eventual, Gaba é uma figura que Deus colocou no meu caminho. A gente tem essa oportunidade. Querida. E ele tem sido tão bom, e ele tem colocado pessoas, eu vi várias pessoas aqui nessa live que estão aqui com a gente, que Deus especialmente colocou na nossa vida. Então, essas verdade. Que não são por acaso, né? Então, sejam bem-vindas. A gente é muito grato por todos que vocês tiveram aqui com a gente, né, Gaba? E vamos lá. É verdade. Estamos à disposição, né? Vocês podem me encontrar no Insights da Gaba
e também lá na campanha que eu estou convidando vocês, no Classical Conversations Brasil, onde vocês vão encontrar relatos de famílias que educam em casa com método clássico. E são relatos maravilhosos, inspiradores, né? Isso é muito bom, ver outras experiências para nos inspirar, porque essa inspiração é necessária no nosso dia a dia. Tá bom? Ok. Foi, Obrigadão, né? Gabo. Muita deu a Obrigada a história. você, querida. Gratidão de coração. Amo você. Muito Beijo. obrigada, eu também. Tchau, querida. Tchau, querido. Tchau. Tchau.